Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro, num dia de algumas situações muito cabulosas, poderíamos dizer assim, mas em relação ao mundo do bolsonarismo. Tenho certeza também que você tem algumas preocupações na sua vida, na sua rotina, mas dentre essas preocupações não está a de ser acordado pela Polícia Federal. Porque se você não se alinhou a tantas malversações, a tantas maldades, a tantas virulências e crimes que foram cometidos por essa turma que esteve no poder aqui no nosso país, de fato você não tem uma preocupação adicional na sua vida, né? E essas pessoas que estão com essas preocupações têm hoje muito mais motivos para ficarem não preocupadas, mas para ficarem desesperadas. Eu vou trazer para vocês as últimas informações desse dia que salientam, sublinham algumas dessas preocupações, como sendo também algumas previsões do futuro de algumas dessas criaturas. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder também, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, foi ao ar hoje uma entrevista muito interessante do senhor Paulo Gonet, está aqui atrás de mim. E o senhor Paulo Gonet, nessa entrevista, ele transpareceu uma série de fundamentos de um bom procurador-geral da República. Em primeiro lugar, ele mostrou que ele é intelectualmente bastante preparado, um homem com muita leitura e com um bom senso para lidar com as coisas, com os dramas principais que nós estamos vendo hoje. Essa entrevista foi concedida ao Reinaldo de Azevedo, e que conseguiu ali bater uma bola com ele de uma forma muito interessante, levantando alguns temas sem precisar identificar personagens que possam estar envolvidos com algumas das situações que são absolutamente contra a Constituição, contra o Estado de Direito, contra a democracia. Então, quando você trabalha com princípios, evidentemente você consegue encaixar pessoas que atuam contra esses princípios e pessoas que defendem esses princípios. E essa turma que esteve à frente do nosso país, eles defendiam apenas princípios que estavam dentro da sua interpretação particular da realidade. Aí complica, né? Eu não aceito o Código Penal que está aí porque eu não concordo com ele, simplesmente isso. Eu não concordo com o processo eleitoral que está por aí, portanto esse processo que está aí ele tem que ser destruído. E por aí vai, né? Eu não concordo com o conceito de liberdade de expressão, porque o conceito de liberdade de expressão é o meu conceito de liberdade de expressão. E aí nós ficamos numa situação onde nós que estamos dentro de um processo civilizatório, respeitando a nossa democracia com todos os defeitos, com todas as limitações, respeitando a ordem social, a gente viu essas pessoas como verdadeiros delinquentes e sabotadores da nossa democracia. Aí complica, né? Se essas pessoas assistiram hoje a entrevista de Paulo Gonet para o Reinaldo Azevedo, olha, e para o Valfrido também, né, o jornalista Valfrido, se essas pessoas assistiram hoje, é um dia delas ficarem com pânico redobrado. Bom, e para o mundo bolsonarista, a coisa no campo policial está atingindo alguns personagens da política, mas está atingindo também alguns agregados, né? É como se a gente estivesse agora diante de uma maldição da democracia contra os criminosos ou contra suspeitos de crimes, né? Esse sujeito aqui deu um azar danado, né? Polícia Federal conclui inquérito contra Renato Cariani, indiciado por associação para o tráfico e mais 2 crimes. É mais um sujeito de família, mais um patriota, né? Mais uma pessoa que é temente a Deus, mais uma pessoa que fazia aquele discurso todo e que agora está encalacrado. Será que ele vai dizer que está sendo perseguido também por motivos políticos? Bom, então a coisa não anda nada bem para esse mundo também. E hoje mais uma notícia também muito curiosa que mostra a corrosão do bolsonarismo. Na coluna do Paulo Capelli, e ele expôs aqui um áudio, o famoso Zé Trovão está aqui dando uma pancada no Bolsonaro, né?
Então, ele certamente hoje deve estar tentando se explicar. Eu acho que tem muita propaganda aqui, mas eu acho que o áudio vai dar para vocês pegarem, gente. Ele falando aqui alguma coisa do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro não é bom exemplo, né? Vamos ver aqui. Já que sua vida política é isso, cara. Não resolve as coisas do grito no beira, não. Eu não sou Bolsonaro, não, velho. Que é outro mau exemplo da política. O maior mau exemplo da política chama Bolsonaro. Entregou a presidência da República para o Lula, que fez. Bom, está dizendo aí que ele disse, né, que o Bolsonaro não é bom exemplo para a política. Eu acho que ele quis dizer aí no campo da inteligência política, né? Bom, mas existe alguma inteligência nessa criatura que saiu do poder? Eu sempre sublinhei aqui, durante esses anos todos aqui com vocês, no nosso Portal do José. O Bolsonaro sempre foi um personagem, uma pessoa que sempre foi classificada pela elite econômica aqui no nosso país como um reles batedor de carteiras, um militar de quinta categoria, que chegou até a presidência da República por uma série de conjunturas e conjunções, e que teve ali uma espécie de guarda-costas econômico do mercado, que foi o Paulo Guedes, um personagem que ele não tinha a menor conexão. O Bolsonaro jamais chamaria o Paulo Guedes para uma pescaria dessas que ele diz que faz, né, às 5 horas da manhã com seus filhotes. E o Paulo Guedes jamais chamaria o Bolsonaro para uma reunião de empresários, para degustar ali um vinho francês e tal. São universos completamente distintos. E tanto eram distintos os universos que, terminada a jornada de Paulo Guedes na entrega do nosso país e na surrupiação de direitos dos cidadãos brasileiros, ele não fala mais nada, desapareceu. O Bolsonaro agora virou um economista. Ele que dizia que não entendia nada, que tudo era composto piranga, agora ele está fazendo filtros o tempo todo sobre a gestão de política econômica do governo Lula. Devia se dar o respeito mínimo, né, que ainda resta pelo menos lá para o pessoal, para as pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro. E aí, como não poderia deixar de ser, uma dessas criaturas que a gente, quando a gente o vê dizendo alguma coisa, é só a gente refletir alguma coisa em sentido contrário que a gente vai acertar apostando no contrário, que é o senhor Silas Malafaia. Ele fez uma publicação aqui que nos remete até se a sanidade mental de algumas pessoas que são orientadoras de Bolsonaro está no seu juízo perfeito. Porque a publicação dele está dizendo o seguinte: a operação da Polícia Federal de hoje, agora vocês imaginem aquela voz estridente do Bolsonaro, né, do Malafaia. A operação da polícia no dia de hoje, Polícia Federal, por quê? Tentaram ofuscar a live de ontem da família Bolsonaro, que foi um tremendo sucesso, enquanto a de Lula e seus seguidores não arrumam nada nas redes sociais. Covardes! Então, pela teoria aqui do senhor Silas Malafaia, os delegados da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, eles ficaram à noite vendo a live do Bolsonaro e vendo assim, nossa, como tem gente assistindo a live do Bolsonaro, dos filhos, né? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma operação logo pela manhã? Vamos fazer isso? Então, na cabeça do Malafaia, as coisas funcionam assim. Obviamente, só funcionam assim, mas no mundo paralelo da Terra plana, né, dessas pessoas. Então, enfim, isso denota, gente, o desespero, né, diante dessa inverossimilhança dessas teorias que esse cidadão ainda coloca, né. Tinha mais de um mês que Carlos Bolsonaro estava agendado para que fosse hoje e depois na Polícia Federal. Aqui está o mano dele, né, o Dudu Bananinha, o verdadeiro caça-níqueis, o que pega o nome da família para fazer tudo quanto é negócio para ganhar dinheiro, e essa live serviu também para catapultar, né? Também para que se chegasse ali milhares e milhares de pessoas inscritas num curso para aprender a ser um conservador, defender as pautas conservadoras, né? Contra a esquerda, enfim. Está aqui defendendo o humano também, né? E a gente vê aqui o Marco Feliciano. Minha total solidariedade ao Carlos Bolsonaro, vítima de busca e apreensão nessa manhã, ontem. Estranho
que em ano de eleições, candidatos são alvos de ações pirotécnicas, em ações que visam atingir toda a direita conservadora, sem alvos objetivos, com clareza digna de uma investigação isenta. E aí ele publicou um vídeo onde ele diz que está tendo uma técnica, né, chamada Fish Expedition, né? É uma expedição, uma pescaria, né? Mas qual o problema dessas criaturas terem essa rejeição a ações da Polícia Federal? Ora, se eles não têm nenhum peixe escondido, qual o problema da Polícia Federal fazer uma investigação mirando um objetivo? Olha, se não tem nenhuma falcatrua, não tem nenhum crime por trás, enfim, faz parte do jogo da democracia. Preste os esclarecimentos, faz parte dos homens públicos estarem sujeitos a esse tipo de crivo. Sobretudo homens públicos que estiverem envolvidos em toda a sorte de crimes porque acharam que o papai, acharam que o mito, que o patriota, né, que o líder, que ele iria se perpetuar no poder. Caíram do cavalo e a realidade fora da Terra plana está sendo muito dura para essas criaturas, né? Então que haja mais pescarias aí, porque os peixinhos vão vir, né? Ou peixões, né? E aí o Nicolas Ferreira, né, que ainda anda muito enrolado aí para explicar por que ele é a favor de enchente, que mata pobre, ele agora está resgatando o vídeo aqui, ó, do Lula de 10 anos atrás, colocando: não deixem esse vídeo morrer, né? Um vídeo aqui que o Lula estaria conversando com um popular, né, que queria frequentar um piscinão. Enfim, é uma história que não vale nem a pena, é uma coisa ridícula, é o que sobrou para essa gente. E essa aqui, do Te Atualizei, né? Ué, não era suco de democracia? Os ministros da Suprema Corte super elogiaram as indicações. E aí ela publica uma matéria da Folha de São Paulo. Agora eles estão seguindo a Folha de São Paulo. Vejam o desespero, hein? Estão acompanhando Globo News, Jornal Nacional. Impressionante, hein? Eles não gostavam de dizer que não seguiam absolutamente nada, que não serviam de referência para absolutamente nada. Aí publicou aqui uma matéria, né, da Folha de São Paulo. Transparência Internacional critica Lula por indicação de Zanin, Dino e Gonê. E por acaso vocês acham que a Transparência Internacional elogiou a indicação do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques, que elogia os atos que o Bolsonaro fez em relação ao Ministério Público Federal, a indicação do senhor Augusto Aras, de vários procuradores, a figura do senhor Ramagem? Então é uma gente muito hipócrita, né? Muito bandida e muito sem caráter. Mas, gente, como eu tenho dito aqui para vocês, é o sintoma de quem está na fila, de quem recebeu uma senha, mas não queria estar na fila, não queria ser atendido no guichê, estava tentando ali dar uma escapada, né? É como fila em aeroporto. Você desembarcou vindo de um país, né? Ou você entrando num país, não tem como fugir da fila. Não adianta você dar um migué, você querer ir por um lado e por outro, porque ao chegar no guichê, se não estiver tudo certo com o seu passaporte, a história que você estiver contando ali para chegar no país, a sua vida vai ficar complicada, né? Sobretudo se você estiver transportando alguma coisa que não lhe pertence, alguma coisa ilícita, se você estiver roubando alguma coisa, se você estiver desviando joias, patrimônio público, a tua situação vai ficar muito complicada. É mais um dessas situações que vai cair na conta do senhor Bolsonaro, que muita gente não está nem lembrando agora, né? Aquela história do Mauro Cid, de venda de relógios lá fora, de envolver o general, o pai do Mauro Cid, nessa falcatrua. Essa história não morreu não, gente. E vai cair no colo agora do senhor Paulo Gonê, que pelo que nós vimos na entrevista que eu comentei com vocês há pouco, né, é um homem que vai seguir ali estritamente aquilo que manda o Código Penal e a Constituição do nosso país. A Constituição que vale, e não a Constituição e o Código Penal da Terra plana. E aí o pessoal da Terra plana vai conhecer, de fato, algumas instituições concretas, mas que têm grades, né? E é o destino. Escolheram, esperaram o impacto veio e agora as filas vão andar, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Amanhã eu volto aí com mais algumas novidades interessantes, tá legal? Tchau!